Joinha, pessoal! Bora ir para mais um tutorial do Software Tecla. Aqui neste tutorial, irei apresentar a vocês como o Tecla traz de maneira automática as vistas de uma peça. Como que ele traz de maneira automática uma vista superior, uma vista inferior, uma vista de frente, uma vista de trás, vistas das extremidades e corte de uma peça. Até mesmo uma vista 3D, caso seja interessante que essa vista 3D seja apresentada num desenho de croquis, num desenho de fabricação ou num desenho de montagem. Então, bora aí aprender como criar vistas automáticas no Software Tecla. Bom, este é o desenho que estamos trabalhando. Neste desenho, criamos configurações manuais, certo? Criamos configurações de cota, de marca e de corte, certo? Iremos agora aprender como criar as vistas de maneira automática. Quando criamos este desenho, em tutoriais anteriores, duas vistas vieram de forma automática e um corte, certo? Conforme está aqui. E as configurações vieram totalmente diferentes, pois as configurações também eram automáticas e essas configurações vieram de uma maneira que não precisamos, ok? Eu ensinarei a vocês em tutoriais futuros como também trazer as configurações da maneira que precisamos. Beleza? Mas neste tutorial, somente mostrarei como mostrar as vistas que eu preciso. Então, retomando. Neste desenho, eu tenho duas vistas e um corte. Como que essas duas vistas e este corte existem nesse croquis? Essas vistas e este corte existem neste croquis devido à caixa de propriedades deste desenho. Para que eu configure vistas automáticas e cortes automáticos, basta aplicar duplo clique na área de trabalho do desenho. Este desenho pode ser um desenho de croquis, que é este caso, um desenho de fabricação, um desenho de projeto e um desenho de montagem, ok? Então, aplicarei duplo clique na área de trabalho deste croquis. Observe que a caixa de propriedades deste croquis será aberta. E observe também que temos categorias. Categorias do título, categorias do formato, categorias da criação da vista, que é o que iremos trabalhar hoje, vista da seção, vista detalhada e atributos definidos pelo usuário, certo? Mas hoje ficaremos com a categoria criação de vista, ok? Por que que neste croquis está sendo apresentado duas vistas e um corte? Observe que, na caixa de propriedades deste croquis, à direita dela, existem opções de vista. Então, eu tenho uma opção de vista de frente, uma opção de vista superior, uma opção de vista inferior, uma opção de vista posterior, uma opção de vistas laterais, que são as vistas do extremo da peça, uma opção da vista da seção, que são os cortes, e uma opção chamada vista 3D, certo? Por que que este croquis apresenta duas vistas? Porque a vista de frente, a vista superior, a inferior estão como automático, certo? O que seria essa opção automático? Seria que o tecla irá determinar se a vista será mostrada ou não, mas através de qual critério que o tecla escolhe se a vista será mostrada ou não? É através dos furos e recorte. Então, vamos lá. Esta peça possui furos na alma e furos na mesa superior, certo? Lembrando, na caixa de propriedade está como automático para que a vista seja mostrada uma vista de frente, uma vista superior, uma vista inferior. Neste caso, o tecla irá mostrar somente duas vistas. Por quê? Porque eu só tenho informações de furo somente em duas vistas, que é a vista superior e a vista de frente da peça. Ah, Ariana, mas por que que ele não vai mostrar a inferior sabendo que está automático? Ele vai entender que não existe a necessidade de mostrar uma vista inferior da peça, pois não existe recorte nem furo nela. Então, este automático, o próprio tecla faz a escolha dela baseado no critério furos e recortes, ok? Beleza, se eu quiser forçar
que o tecla mostre a vista inferior, é somente eu clicar na opção automático. Observe que uma caixa de opções será aberta. E aqui vai ter a opção sim. Desta maneira, eu estou forçando que a vista seja mostrada, independente se ela tem furo ou se ela não tem furo, certo? Neste caso, irei manter automático. Para que vocês entendam melhor, eu até irei voltar aqui na opção de vista inferior e irei forçar que a vista inferior seja mostrada, certo? Irei agora redesenhar ou recriar, que é como o tecla chama, este desenho. Agora, só me resta clicar no botão modificar. Ao clicar no botão modificar, uma informação será mostrada. Ele vai perguntar se realmente eu quero recriar o desenho, porque recriar o desenho é uma condição muito importante, porque configurações atribuídas de forma manual desaparecerão, certo? Então, aqui ele pede para que você confirme se você quer recriar o desenho e caso exista alguma condição, alguma informação atribuída de maneira manual, ela será perdida, certo? No caso, sem problema eu perder. Então, clicarei no botão sim. Observe que o meu desenho agora está totalmente diferente, porque ele trouxe a condição automática salva na configuração chamada coluna underline croquis, certo? Se eu tivesse buscado uma outra opção, vamos pegar aqui, ó, totalmente diferente. Vamos pegar uma só para vocês entenderem. Carreguei qualquer uma outra aqui e vou clicar no botão modificar. Novamente, ele vai perguntar se eu desejo continuar. Sim. Veja, outra condição, ok? Irei retornar a condição de coluna croquis. Retornarei a aplicar como sim na vista inferior e clicarei no botão modificar. Então, observe que agora eu tenho três vistas. As vistas que o tecla fez a escolha dele, se existia a necessidade delas serem mostradas, e ele entendeu que sim, pois a vista de frente e a vista superior deste perfil possuem furos, certo? Então, ele mostrou. E na vista inferior não possui furo, mas foi mostrado porque eu forcei. Eu obriguei ao tecla que a vista inferior fosse mostrada. Agora, eu irei esconder. Então, atribuirei a condição desligado. Observe que agora ficou habilitado para que eu altere a opção de não para sim, na opção recriar o desenho. Então, já alterei de não para sim e clicarei no botão modificar. Olha, a vista sumiu. Vistas laterais está como automático. As vistas laterais são as vistas das extremidades da peça, ok? Seria uma vista aqui e uma aqui. Irei atribuir sim e verificar se o tecla irá mostrar estas vistas. Olha, atribuindo a condição de sim, ele me mostrou. E a vista da seção que seria um corte, ok? Vou trazer como sim, clicar no botão modificar. Certo? Um outro detalhe muito importante. Observe que nenhuma dessas vistas, nenhuma delas, recebeu um título. Então, é bastante interessante que as vistas sejam mostradas, na verdade, com os títulos. Por quê? Para que eu não fique com dificuldade de entender que vista é esta, ok? Então, na vista de frente, vocês podem escrever o que quiserem. Para o nosso aprendizado, irei atribuir o título vista frente.
As vistas laterais e seção, ele não me permite que eu atribua um título. Por quê? Porque ela já traz o título do símbolo do corte, certo? Olha, observe que agora eu consigo identificar quem são as vistas, ok? Esta vista é a vista superior, esta vista é a vista de frente. Então, a minha análise fica mais curta, vamos dizer assim. Então, eu tenho muito mais eficiência no trabalho se eu já venho aqui e crio um título, certo? Beleza. Condições de texto, condições de posicionamento deste título. Para configurar estas opções, eu preciso entrar na informação, propriedades da vista. Então, será aqui dentro que eu irei configurar a altura deste texto, a cor deste texto, se esse texto ficará acima da peça, se esse texto ficará abaixo da peça, se este texto também trará a escala e várias outras configurações que eu posso atribuir a este título. Beleza? Mas isto iremos aprender em tutoriais futuros. Acredito que é o próximo tutorial. Certo, pessoal? Ok. Uma condição bastante importante. Recapitulando, quando eu apliquei a configuração para criar o desenho de croquis, vocês devem se lembrar que eu ainda não tinha criado o croquis, eu ainda estava naquela vista 3D e eu fui na aba Vista e dentro da aba da vista tem uma opção chamada Propriedades. E lá eu busquei uma configuração de croquis, que foi a coluna croquis. E comentei com vocês que ali eu só estava buscando para que eu tivesse uma configuração para a criação do croquis e que em tutoriais futuros eu iria apresentar a vocês como configurar uma nova configuração. Então, iremos iniciar a configuração desta nova configuração. Primeiro ponto de partida é salvar um nome para esta configuração. Eu trouxe uma configuração novamente chamada coluna em croquis. Eu irei substituir este nome, certo? Então, neste primeiro campo de salvar, irei atribuir um nome bastante intuitivo. Treinamento underline tecla. Salvei. Então, esta é a minha configuração principal, certo? É a configuração macro. E dentro desta configuração existirão as informações, para que vocês entendam, que seriam as informações para esta configuração chamada treinamento tecla, quantas vistas eu preciso, certo? Que cor será esta peça? Que escala receberá este desenho? Que cor serão os furos da peça? Como será o símbolo de corte? Certinho? Se eu precisarei que uma vista 3D seja mostrada neste desenho, então, nesta configuração chamada treinamento tecla, receberá estas informações, certo? Para que vocês entendam, eu posso, depois de configurar esta primeira configuração, ela se tornar uma configuração padrão para as demais. Por quê? Porque uma configuração, um detalhamento, na verdade, de uma viga é diferente do detalhamento de uma coluna. O detalhamento de uma viga é diferente do detalhamento de uma cantoneira laminada, certo? A configuração de detalhamento de uma coluna é diferente de uma chapa. Então, eu posso criar várias configurações e dentro dessas configurações receberão informações diferentes para cada elemento, certo? Então, aqui eu vou chamar de treinamento tecla, que será a minha configuração principal. A partir do momento que ela estiver criada, eu já vou atribuir nomes referentes aos elementos. Então, eu posso manter treinamento underline tecla, underline viga. Treinamento underline tecla, underline coluna, certo? Acredito que vocês entenderão melhor nos próximos tutoriais, quando a gente já começar a criar estas configurações referentes a cada elemento, certinho?
não é o suficiente, pessoal, que eu salve só esta configuração. Em todas as opções, em todas as categorias, subcategorias que vocês forem configurar as informações e vocês observarem que existe um salvar, vocês precisam atribuir nome. Atribuir nome e em seguida clicar no botão salvar. E depois os botões salvar acima deste salvar também precisam ser atualizados. Ou seja, eu irei agora atribuir uma configuração de vista para a configuração treinamento tecla. Olha o que eu irei fazer. Eu irei colocar um nome assim, treinamento, underline tecla, underline vistas, certo? E clicarei no botão salvar. Ok? A partir do momento que eu cliquei neste botão salvar, eu preciso clicar nos botões salvar acima deste, certo? Então, eu preciso clicar neste botão salvar também. Por quê? Porque agora eu estou dizendo que a configuração treinamento tecla recebe a configuração treinamento underline tecla underline vistas para as vistas, certo? Isto é só o começo na condição de salvar as configurações, ok? Então, essa é a condição inicial dentro dessa caixa de propriedades inicial para a configuração de criação de desenhos de forma automática. Certinho, pessoal? Nos próximos tutoriais, irei apresentar como configurar as propriedades de cada vista. Então, irei clicar na linha da vista, irei clicar na opçãozinha propriedades da vista. Aqui existirão outros botões de salvar. Observe, ó, já existe um botão de salvar aqui. Em cada categoria, dentro da opção propriedades da vista, existem outros botões de salvar, onde que eu irei atribuir a condição, em seguida, irei salvar. Irei salvar em botões salvar acima deste salvar que eu acabei de clicar. Nesta caixa principal de propriedades de croquis de fabricação, solicitarei que uma vista 3D seja mostrada, para que vocês entendam mais. Veja. Nossa, Ariana, veio muito grande a escala. Certo, pessoal? Dentro da opção propriedades da vista, iremos configurar, ok? Isso aqui é só uma apresentação inicial sobre vistas automáticas nos desenhos do software Tecla. Então é isso, aluno, e continue atento aos próximos tutoriais.